Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante, onde ele nos fala sobre a função cosseno. Eu vou iniciar aqui a aula analisando graficamente essa função cosseno, certo? Eu dependo aqui então de um plano cartesiano, que é justamente essas duas retas que estão aqui pintadas de verde, e do círculo trigonométrico, que é a circunferência. Reparem que a circunferência e o plano cartesiano, elas se encontram em 4 pontos, que são equivalentes a 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 e também tem aqui o 360 que coincide com 0 graus, certo? O que acontece? O cosseno de um ângulo qualquer, ele sempre está localizado no plano cartesiano em cima do eixo x, que é o eixo horizontal. Então, por exemplo, se eu pego aqui um ponto qualquer, um ângulo x, né? Eu marquei aqui esse ângulo em amarelo. A imagem desse ângulo x, ela está exatamente aqui em cima do eixo x, tá bom? E aí o que vai acontecer em seguida? Eu tenho aqui os 4 pontos notáveis de interseção entre o plano e a circunferência. E aí reparem, eu tenho os valores de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, que são justamente esses ângulos. O cosseno de 0 graus é igual a 1. Por que o cosseno de 0 é igual a 1? Porque 0 graus é um ponto que está localizado em cima do eixo x. E o cosseno, ele depende justamente desse eixo x. Além disso, por que o valor é igual a 1? Porque aqui o 0 graus é a extremidade da circunferência. E aí você consegue reparar que a circunferência, ela vai de valores de 1 até menos 1, ou vice-versa, tá bom? O próximo é o cosseno de π sobre 2, ou o cosseno de 90 graus. Opa, 90 graus está localizado bem em cima do eixo y, mas o cosseno, ele depende do eixo x. Então são diferentes. Se são posições diferentes, não existe cosseno para 90 graus, tá? Outra coisa é o 180 graus. Reparem, 180 graus está também localizado em cima do eixo x, que é o eixo horizontal. Além disso, ele está aqui na extremidade da esquerda do cosseno, tá? Então, seu valor é menos 1. Por que o valor é menos 1? Se a gente analisar, me perdi aqui. Aqui, olha lá, os sinais em relação ao cosseno. Quando você pega aqui o plano cartesiano, em relação ao eixo x, os valores que estão à direita dele são todos positivos. Os valores que estão à esquerda da origem, em relação ao eixo x, são todos negativos. Por esse motivo, então, nós temos aqui o cosseno de 180 graus sendo igual a menos 1. Continuando, o próximo ângulo notável é 270 graus. Esse 270, reparem que está localizado também em cima do eixo y, o que não tem nada a ver com o eixo x. Por esse motivo, ele não possui valor para cosseno. E, por último, o 360 graus, que coincide com o ângulo de 0 graus. E aí, nesse caso, como coincide com esse ângulo de 0, automaticamente o seu cosseno vai ser o mesmo. Logo, então, como 0 graus possui cosseno de x igual a 1, 2π também terá o valor igual a 1. O que acontece agora? Vamos verificar o gráfico da função cosseno. Reparem, aqui iniciando do ponto 1, por quê? Porque o primeiro valor para 0 graus, ele vale 1, tá? Já que estamos aqui no eixo x. Então o gráfico começa do ponto 1, ele vai decrescendo até chegar a 90 graus. Como 90 graus não existe valor, então ele se localiza aqui em cima aqui do eixo, ele decresce mais um pouco, e aí repare que ele vai para menos 1 para o 180. Por esse motivo que eu tenho então aqui a posição do gráfico exatamente na direção do menos 1, ok? E aí o gráfico torna a subir novamente. E aí, pessoal, esse gráfico ele possui o período igual a 2π. Por que o período é igual a 2π? Porque a cada 2π, ele vai repetindo sempre o mesmo gráfico. E esse gráfico da função cosseno, ele é chamado de senoide. Por que o nome é o mesmo? Porque o gráfico é o mesmo, é uma onda. A única diferença é onde inicia, tá? Na função seno, ele inicia aqui do 0.
na função cosseno inicia aqui do 1, mas de qualquer forma a senoide é a mesma. E além disso, você repara que a imagem, ela vale de quem? A imagem vai de menos 1 até 1. Por quê? Porque são justamente os extremos aqui do ciclo trigonométrico, tá? Então a imagem do cosseno vai de 1 até menos 1 ou vice-versa. O que quer dizer então a imagem ir de menos 1 até 1? Quer dizer que o maior valor que um cosseno de um ângulo pode assumir é 1. E o menor valor que um cosseno de um ângulo pode assumir é menos 1. Logicamente que estamos trabalhando com valores entre 0 e 360 graus, perfeito? Então você analisa aqui que a função cosseno, ela tem esse comportamento, tá? Aqui graficamente, ela continua sendo uma senoide, só que a sua posição inicial, ela começa aqui do número 1. Onde é que de repente a gente consegue analisar e verificar onde existe uma função cosseno? As pessoas, né, que trabalham com geologia e meteorologia, elas conseguem identificar de repente a situação de surgimento de um tsunami, por exemplo, né? Então elas têm o comportamento lá do mar, das ondas do mar, que são de acordo com as senoides. E quando existe também essa alteração da amplitude da senoide, opa, o que é amplitude? É o quanto essa senoide ela fica maior ou menor em relação ao eixo vertical, tá? E então quando você tem essa alteração, você consegue analisar que o mar ele vai ter um comportamento diferente. Com esse comportamento diferente, pode ser que surja tsunamis ou ondas maiores ou menores, tá? Então, na meteorologia, você consegue perceber também a importância da função cosseno. Certo, pessoal? Então, nessa nossa aula, a qual trabalhamos a função cosseno, eu te mostrei como ela se comporta dentro do ciclo trigonométrico, os seus valores para os ângulos notáveis e também te mostrei o comportamento graficamente, assim como também os seus sinais, tá? Então, fique à vontade aqui para tirar a foto da lousa. Muito obrigado pela atenção e tchau!